as boas-vindas a todos vocês. Vamos falar sobre o que aconteceu, de onde vem a nossa teologia. Eu já fiz uma introdução histórica sobre a Assembleia de Westminster, mas não vou repetir. Vamos começar aqui, já objetivamente, nas perguntas fundamentais da Confissão de Westminster, que nós prescrevemos como presbiterianos, né? Por que nós somos presbiterianos? Né? Presbiteriano significa uma forma de governo, e essa denominação ela vem da Europa inicialmente, porque a Escócia, por exemplo, presbiterianismo nasce na Escócia, né? Hoje o presbiterianismo, inclusive, é a religião oficial da Escócia. Depois para os Estados Unidos e chega no Brasil. Então vamos lá, o que nós, como presbiterianos, teologia reformada, nós acreditamos. Vamos lá. Qual é o fim principal do homem? Então, por que nós existimos? Então, não é só para sermos bem-sucedidos, para a glória de Deus. Então, vamos lá, olha só. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus, para a glória de Deus. Assim como quando eu perguntei, a Thalita logo já respondeu, para a glória de Deus. Então, esse é o fim principal do homem. É a primeira pergunta do breve catecismo, aquela Assembleia de Westminster, em 1643 até 1649, 6 anos, 121 teólogos se debruçaram durante 6 anos para fazer esse compêndio, para dizer assim, olha, o que nós cremos, né? Por que nós somos uma igreja reformada, de teologia reformada? Porque nós cremos e prescrevemos aqui toda essa confissão de fé. Então, nós temos um fundamento bíblico. Então, qual o fundamento bíblico para essa declaração? Isso é para a glória de Deus. Romanos 11, 36, Isaías 43, 7 e Efésios 1, de 5 a 6. Repare que esses textos bíblicos vão nos dizer que a vida e o nosso principal objetivo é a glória de Deus. Então, nós podemos ser bem-sucedidos na vida, um médico, um político, um jurista, um pastor, um funcionário público, não importa, um modelo, um jogador de futebol, seja o que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, se o que nós fazemos não é para a glória de Deus, então vamos deixar de fazer. Outra pergunta, que o breve catecismo ele é feito de perguntas e respostas, né? Não dá para a gente... São 107 perguntas, mas aqui na nossa teleaula de hoje, nós vamos ver algumas delas. Segunda pergunta, que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e ter nele prazer, o prazer nele? Então, tá bom. Nós existimos para a glória de Deus, mas Deus nos deu alguma regra para nos dirigir? Sim, ele nos deu a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento. É a regra, a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Então, se nós queremos honrar e glorificar a Deus, nós precisamos fazer isso mediante as informações, a direção das Escrituras Sagradas. Por isso que o crente, eu quero ser... Você pode ser membro da igreja, qualquer uma, presbiteriana, tal, mas se você não lê a palavra de Deus, vai te faltar instrumentos para você glorificar a Deus na sua vida. Porque é a Bíblia Sagrada que é a regra, ela que vai te conduzir. Então, veja, a Bíblia Sagrada sempre foi atacada por causa disso. A sociedade fica toda incomodada por causa disso. Querem desacreditar das Sagradas Escrituras. Quantas vezes na história a Bíblia Sagrada já foi queimada? Porque, isso é bom, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela, para nos orientar, para que nós glorifiquemos a Deus, ela nos confronta. Ela fala sobre o pecado, ela tem as regras para uma vida conjugal, ela tem as regras para a vida empresarial, tem as palavras, as regras para um jovem, para um adolescente, tem uma regra para o governo, a palavra de Deus. Então, por isso que ela incomoda. Então, se o mundo pudesse, como já tentou várias vezes,
acabar com a Bíblia Sagrada acabaria com a bússola, acabaria com aquilo que traz a regra. Por isso que a Bíblia Sagrada é muito odiada por causa disso, né? Ela condena o pecado. Então, você tem os textos, Lucas, capítulo 16, né? Lógico que não dá para ler tudo. Depois eu posso até mandar esse slide para vocês, né? E vocês terão aí essas perguntas e respostas, os textos da palavra de Deus. Pergunta 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Qual que é o ensino principal da Bíblia Sagrada? Qual que é o ensino principal? Pensa aí, o que seria o ensino principal? A Mary fala sobre o que nos leva, o que nos dirige lá, ela pôs a Bíblia, a oração, são essas coisas que dirigem a vida de uma pessoa que quer glorificar a Deus. Quem não quer glorificar a Deus na sua vida, não lê Bíblia, não faz oração. Porque se ele começar a ler a Bíblia e começar a fazer oração, ele não vai viver de qualquer jeito. Não tem jeito dele viver de qualquer jeito. Porque o Espírito Santo vai falar o coração dele, e ele vai ler na palavra de Deus, seja ele um adolescente, um jovem, se ele desperta, se o Espírito Santo desperta para ler a palavra de Deus, essa pessoa passa a ter um norte. E aí ele se converte, e ele passa a ter direção, propósito na vida, que é glorificar o nome de Deus. Mas qual que é o ensinamento principal, a coisa principal nas Escrituras? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer do homem. Esse é o ensinamento principal, conforme a Confissão de Westminster. O que é o mais principal na Bíblia? O que ela ensina de mais principal? É aquilo que o homem deve crer acerca de Deus. É para ele conhecer a Deus. Esse é o ensinamento principal. Quem é Deus? E o que Deus requer de nós? Então, você vai ler a Bíblia de capa a capa, o ensinamento principal é o que você sabe de Deus? O que a palavra está revelando para você acerca de Deus? Quem é Deus? E o que Deus quer de você? Muito interessante isso, né? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Esse é o ensino principal das Escrituras Sagradas. Quem é Deus? E o que Deus quer de mim? João capítulo 5, 39, Salmo 119. O que Deus quer de mim? E quem é Deus? O que eu preciso saber de Deus? Quem que é esse Deus? Esse Deus criador, poderoso, todo-poderoso, tremendo. O que esse Deus quer de mim? Será que ele me conhece? Mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta, Deus me conhece. Então, essa experiência pessoal com Deus só vem através da Bíblia e da oração. De fato, Deus quer que você aprenda a crer em Jesus. Você aprender a crer em Jesus. Quem é Deus? Quem é Deus? Então, Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. É lógico que isso aqui, aqueles homens, 121 homens reunidos, estudando, né, debruçados, 6 anos estudando as Escrituras para fazer esse compêndio, né, essa confissão, o que nós cremos de fato. Quando eles chegam nessa pergunta, quem é Deus? Então, baseado na palavra de Deus, eles conseguem definir quem é Deus, mas eles mesmos sabiam e nós sabemos que Deus é indefinível. Deus é, né? Deus é. Deus é o Deus Todo-Poderoso. A gente fala assim, porque Deus, alguém pergunta, Deus existe? Essa pergunta, ela não cabe nem para Deus, porque quando você fala assim da existência, pressupõe que havia uma época que não existia e agora existe. Então, Deus existe? Ou seja, veio existir? Então,
Deus ele não está nessa categoria, Deus é. Quando Moisés pergunta, o pessoal vai perguntar quem é o Senhor, o que eu vou responder? Ele diz assim, eu sou o que sou. Você diga para o povo que o eu sou enviou a voz. Então, Deus é espírito, Deus é infinito, eterno. Nós não conseguimos definir Deus na nossa mente. Por quê? Porque nós somos finitos, nós somos mutáveis, nós não temos a sabedoria, como nós, nem a inteligência mesmo nós temos totalmente, porque com a queda, com o pecado, o ser humano ele deixou de refletir plenamente a imagem de Deus. Então, imagina se o homem usasse o cérebro dele, vamos supor, 20%, 30%. Que imagina, o homem, tanto que já é inteligente, mas mesmo assim, usando pouquíssimo a sua capacidade. O homem, antes da queda, antes do pecado, o homem tinha muito mais capacidade. Tenta imaginar como que era Adão antes da queda, como que era esse homem antes do pecado. Então, a imagem de Deus em nós, ela ficou amassada. Nós refletimos a imagem de Deus como seres humanos, mas uma imagem ofuscada, uma imagem feia. Agora, imagina Deus, nós não conseguimos definir quem é Deus. Lendo os textos da Bíblia, a gente pode dizer que ele é infinito, ele é poderoso, santo, 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 justo, bom. Deus é extremamente bom, mas ele é Deus verdadeiro. Então, são definições de Deus. Quem é Deus? Deus é espírito. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Outra pergunta. Há mais de um Deus? O que vocês acham? Há mais de um Deus? Quantos deuses existem? Há mais de um Deus? Não, só um. Mas as pessoas criam outros deuses? Como é que faz? E o panteão, por exemplo, tem lá o Deus, para cada coisa tem. Então, nós sabemos que o ser humano, os seres humanos sempre criaram os seus deuses. Existem vários deuses, mas o Deus só existe um. Não existe, não tem só um Deus vivo e verdadeiro. Os demais são criados pela arte e imaginação humana. Não existe. A gente pode fazer do carro o nosso Deus, podemos fazer da árvore a nossa deusa, podemos pegar um dos personagens da Bíblia, fazer uma estátua dele e começar a conversar com ele. Eu posso pegar o retrato do meu pai e da minha mãe, começar a conversar com o retrato da minha mãe, pedir para poder me ajudar de lá. Quer dizer, o ser humano pode, através da sua criatividade, por exemplo, morreu a cantora agora, ela está cantando lá as músicas dela, lá no céu, quer dizer, ela está vendo nós aqui agora, os deuses do futebol vão fazer com que o Flamengo ganhe. Então a gente escuta tudo isso. Então, por que o mundo fala tudo? Porque não conhece as escrituras sagradas. Nós vimos, a única forma da pessoa adorar a Deus, glorificar a Deus, é conhecendo quem é Deus através das escrituras sagradas. Senão só fala besteira. E se um pastor, um pregador não estuda a palavra de Deus, não ora, não busca a Deus, ele vai falar besteira também. É por isso que, vez ou outra, tem um cara falando bobagem e arrastando, às vezes, multidão. Mas falando bobagem, pregando alegoria, e o povo gosta, ele é um cara carismático, arrasta a multidão. O que vai acontecer? Essas pessoas não estão conhecendo a Deus. Esse é o problema. E nós somos chamados para fazer Deus conhecido, para fazer Jesus conhecido. E como? Ensinando a palavra de Deus e motivando. Não adianta você fazer sua profissão de fé, ser um membro de uma denominação religiosa, mesmo que uma denominação religiosa histórica, séria, se você não ler as escrituras, se você não orar, você vai ser só um religioso, mais um religioso. E isso é ruim para você, porque ser só religioso é muito ruim. Não te leva a nada. Te engana, a religião vai te enganando. Você vai achando que está tudo bem, não está tudo bem. Então você precisa saber quem é Deus. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Não existe outro Deus.
Não existe outro Deus. Ah, mas é porque você está dizendo, tem que respeitar os outros. Não, não existe. Só existe um Deus criador. Não é questão de religião. Só existe um Deus. Mas a pessoa só vai acreditar nisso se ela lê as Escrituras Sagradas. Ela tem que ter a bússola dela. Senão, ela vai achar que existe o Zeus, existe o Mercúrio, Júpiter, os deuses do panteão grego, né? Os versículos estão aí. Há um só Deus. Quantas pessoas há na divindade? Olha só, presta atenção na pergunta, né? Que eles vão estudando a palavra de Deus. Tá bom, existe um só Deus, mas quantas pessoas na divindade? Aí vem a doutrina maravilhosa da Trindade. Aqui já divide um punhado de religiosos. Aqui está uma das doutrinas mais importantes e mais difíceis de serem entendidas pelas pessoas. Existe um só Deus que subsiste em três pessoas. Isso é um mistério da Trindade. Então, a palavra de Deus ensina isso, né? Ou você crê, por exemplo, que Jesus Cristo é Deus, ou nós vamos ter que dizer que ele era louco, né? Porque ele diz, ele professa como Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco. Há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Então, você vai ver isso nas Escrituras Sagradas. Aí você vai falar assim, pastor, mas como que eu consigo racionalizar isso? Não, não tem jeito de racionalizar. Tem jeito de você crer, mas racionalizar isso não tem jeito, né? Por quê? Porque três em um. Então, você tem o Senhor Jesus, que tem duas naturezas, inclusive a humana e a divina. Então, você lê as Escrituras, você nota que, em determinado momento, dá ênfase à natureza humana de Jesus, porque ele precisava ser homem para morrer no nosso lugar, e precisava ser Deus, porque como que algum homem, poderia nos substituir, sendo que todo homem é pecador? Precisava de alguém que não tivesse pecado. Quem seria? Há um anjo. O anjo não poderia, porque o anjo não é homem. Tinha que ser homem e tinha que ser perfeito. Então, Deus se encarnou. Jesus é a encarnação de Deus. É o Deus que se fez gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, existem três pessoas divinas, e existe um só Deus. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã reformada. Quais são os decretos de Deus? Os decretos de Deus, eles são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Essa é outra doutrina polêmica. Você vai ter o que tem de crente que não crê nisso aqui, ó. Se você começa a mexer com o pastor, o pregador, aqui que você vai escutar, você crê no decreto de Deus, você acredita que Deus é o Deus soberano, que tudo que acontece, você vai ter pregadores famosos, o pessoal gosta, mas que não crê nisso aqui. Ele não acredita, por exemplo, que a pandemia, Deus tem um controle, foi Deus o autor, o principal autor responsável por essa pandemia é o próprio Deus. Não acredito nisso, não. É o chamado deísmo aberto. Não, Deus não sabia disso, Deus não queria isso. Então, quer dizer, será que esse Deus todo-poderoso, ele não é esse Deus soberano? Não é ele que determina todas as coisas? Então, o decreto de Deus, o seu eterno propósito, segundo a sua própria vontade e para a sua própria glória, ele tem o mundo em suas mãos, ele predestinou tudo, ele sabe tudo o que acontece. Ora, se Deus não tem controle de tudo, como que nós vamos dizer que ele é Deus todo-poderoso? Se por acaso faltar alguma coisa nele. Se tiver faltando alguma coisa, ele não é o Deus todo-poderoso. Imagina Deus sendo pego de surpresa, imagina que hilário seria. Nossa, isso aí eu não contava, não tinha previsto isso. Oh, que surpresa! Então Deus não tem, Deus é o Deus todo-poderoso, tem tudo sob controle.
Por exemplo, e pessoalmente, você só está vivo porque Deus tem preservado a sua vida. Ah, mas são 7 bilhões de pessoas, mas Deus trata a nós individualmente. Palavra de Deus, ele sabe tudo. Ele é todo poderoso. Nós não conseguimos imaginar o que é ser um Deus todo poderoso. Por isso que tem aquele filme muito engraçado lá, né? Como é que é o Deus Todo-Poderoso lá, do Kim Carrey lá, né? Muito engraçado, né? Imagina vocês, Deus Todo-Poderoso. Nós não conseguimos imaginar o que é ser tão poderoso assim, que conhece tudo, todas as coisas, que prescruta a mente, o coração. Por isso nós tememos a Deus, porque esse Deus, o salmista diz, para onde eu vou fugir de Deus? Se eu vou no mais profundo abismo, ele está lá. Se eu pego as asas e vou para lá, ele está também. Não tem jeito de você fugir de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, os textos bíblicos, são vários textos bíblicos que vão mostrar esse Deus que tem controle de todas as coisas, tudo, tudo. Nada acontece sem esse Deus estar a par, sem ele permitir. Tem a vontade diretiva de Deus e tem a vontade permissiva de Deus, mas tudo está debaixo do seu decreto, está debaixo do seu governo. Coisas que, digamos assim, Deus determina diretamente, outras que ele deixa acontecer, para que tudo esteja debaixo do conselho da sua vontade. Veja o que é a teologia reformada, o que nós cremos. Que nessas perguntas já começa a diferenciar um punhado de instituição religiosa. Por isso que, às vezes, o cara sai e monta uma religião para ele, porque sai fora do controle dele. Não, isso aqui eu não posso crer. Então, esse texto, não, isso aqui, aí dá uma interpretação, uma alegoria aqui, alguma coisa, porque não corresponde ao interesse dele. Quando você tira a força do homem e o pessoal deixa de ser dependente da religião, de um certo pastor, porque ele entende agora que Deus é o Deus soberano e que a vida dele está nas mãos de Deus, não está na mão da religião, não está na mão de pastor nenhum, e ele tem esse relacionamento com Deus, ele é livre. Livre, inclusive, da religião. Por causa da religião. Então, nós em Cristo Jesus, nós somos livres. Nós cremos num Deus soberano, um Deus que tem tudo sob controle. Como executa Deus os seus decretos? Como que Deus faz acontecer aquilo que ele quer? Ele executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Então, ele executa, ele usa a história, ele usa a criação, ele que providencia. Então, Deus, ele executa os seus decretos nas obras da criação e da previdência, da providência, ou seja, ele providencia a providência de Deus na nossa vida. Nada acontece por acaso. A coincidência, não foi coincidência, foi providência. Nós não falamos, que coincidência, bem na hora que eu precisava desse emprego. Coincidência não. É providência de Deus. Um Deus maravilhoso. E essa pandemia, esse negócio aqui. Olha, Deus executa os seus decretos na criação, nas obras da criação, nos seres. Deus faz isso. Ele faz chover onde não tem ninguém. E ele faz chover onde tem muita gente. Ele falou e a chuva caiu e a geração de Noé levou aquele banho. É Deus que determina e executa os seus decretos, usando a natureza e os atos providentes dele. Deus é maravilhoso. Vamos terminar, então, dizendo qual que é a obra da criação. É aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, esse verbo bará, do nada. Então, você não consegue entender o que é criar coisa do nada. A gente sabe que o que é criar uma coisa de um material, de uma obra, do material bruto, né? da obra, uma obra-prima aqui, né? Material bruto que se transforma naquele derivado ali. Mas criar do nada? Como que se cria do nada? A gente só concebe a ideia de criação a partir de algo, mas a Bíblia diz que Deus criou do nada. Ele fez existir. Deus faz isso.
Ele faz existir coisas de onde não existe. Por quê? Porque ele é Deus todo-criador, todo-poderoso. Ele falou, haja luz e houve luz. A luz veio de onde? Da palavra dele. Então, Deus é o Criador. Maravilhoso. Nós existimos para glorificar o nome desse Deus. Então, a gente precisa entender o propósito da nossa própria vida. Nós existimos para a glória de Deus. Como que eu faço isso? Qual que é a regra? Qual que é o meu manual? O meu manual é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Né? E não é interpretada de qualquer jeito. Não é. A palavra de Deus, ela precisa... Ela interpreta ela mesma, porque ela. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Deus abençoe, viu? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Isso, entre em contato comigo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.